coisa que a gente falou aqui em off antes de começar o programa, eu estava lembrando sobre a candidatura do Silvio Santos. Que o pessoal não sabe, mas você foi um dos responsáveis por ele não disputar. E aí você estava me explicando o que aconteceu, né? Qual foi a eleição que o Silvio ia... Não, o Silvio ia disputar a eleição do Collor. A mesma do Collor? Não, o que aconteceu? E era um candidato forte, né? Imagina. Não, seria. Ele poderia ir para o segundo turno e ganhar a eleição. Exato. E eu lembro da campanha dele, né? Campanha não, ele falando, né? Eu errar agora ou então disputar? Não, ele ia como se vendesse o carnê do baú. Exato, né? Ele chegava lá, mas que era um negócio muito engraçado, porque ele entrou... As cédulas já estavam impressas. Ah, é? Já com o nome dele? Não, o nome do candidato anterior. Porque havia um partido que chamava-se Partido Municipalista Brasileiro, era PMB, e tinha um candidato que era o Pastor Armando. E o Pastor Armando já tinha um número de campanha e já estava impressa a cédula com ele. Aí o Silvio Santos ia para a televisão, olha, quem quer votar em Silvio Santos tem que votar no Pastor Armando. Que doideira! Era assim? Era assim. Aconteceu isso. Nossa. Só que aconteceu o seguinte, esse pastor renunciou a candidatura para o Silvio Santos entrar. Naquele momento, a legislação permitia que você se filiasse no partido político, não tinha tempo para que você precisasse disputar uma eleição nele. Hoje, por exemplo, o prazo de filiação partidária são 6 meses. E para você disputar a eleição agora de outubro, tem que ter filiado até abril. Antigamente, até depois ficou um período que era 1 ano. Naquele tempo não tinha prazo de filiação partidária. Então pode entrar num dia, no outro dia... E como o pastor renunciou, a substituição era uma ata da executiva do partido. Poderia fazer isso? Não, em tese sim. Naquela época, pela legislação da época, poderia. Não tem nada de ilegal isso, né? O que teria acontecido? O partido do pastor, com a renúncia dele, a executiva fazer uma ata e indicar um substituto de algum dos filiados. Se o Santos se filiou, pode ser ele. Seria ele. Aí filiou, fizeram a ata e colocaram. Só que a gente descobriu uma coisa, o partido já não existia mais, ele estava extinto. Como assim? Pô, muito simples. Os partidos, pela legislação da época, eles obtinham o registro provisório e tinham que constituir as comissões provisórias nos estados. Só que você tinha 1 ano de prazo para poder fazer as chamadas convenções. E você tinha que ter, no mínimo, 9 estados com convenções transformando em definitivo para que você obtivesse o registro definitivo do partido. O partido estava com registro provisório. Quando o pastor Armando entrou na eleição e foi candidato, o partido ainda estava no prazo de 1 ano. Quando o pastor renunciou, a campanha foi longa. Já tinha passado esse ano. E eles não tinham cumprido as convenções. Nossa. Aí, por acaso, eu recebi essa dica. Eu conto essa história no livro, né? A gente estava, eu e o presidente do partido da época, que é o presidente do Agide hoje, está aí vivo, pode confirmar, o Daniel Torinho. Aí nós encontramos um cidadão no aeroporto de Santos Dumont, o Nelson Merru, que tinha sido muito candidato no Rio de Janeiro. Ele falou assim, dá uma olhada nas convenções lá do partido, porque não cumpriram, não. Tem coisa errada. Aí nós montamos uma operação, mandamos um cara em cada estado para poder tirar a certidão no tribunal se tinham feito as convenções. Cara, em 48 horas, a gente tinha as convenções as certidões dos 27 estados. E descobrimos que eles não tinham feito. Nossa. Aí, com isso... A gente e o Collor não queria entrar. A gente entrou porque você tinha um prazo para impugnar a candidatura. Todo mundo impugnou a candidatura do Silvio Santos porque ele era apresentador. Foram por esse caminho. Ele já era inelegível por esse caminho. Ele não tinha desincompatibilizado da televisão. Você tem um prazo de compatibilização hoje, por exemplo, não pode estar na televisão. Certo. Não pode 15 dias antes da eleição surgir estar na televisão. Eu não era candidato, posso continuar na televisão? Agora, é como o Datena, que desistiu, voltou para a televisão. Se o Datena resolver querer ser candidato na véspera da eleição, não pode mais. Entendi. Então, mas estava todo mundo impugnando por isso. Ia conseguir também. Poderia conseguir, era uma decisão política. Aí o que aconteceu? Nós resolvemos entrar por esse ponto. E o Collor não queria, porque ele achava que o eleitor do Silvio Santos era o eleitor dele, que a gente poderia agredir o eleitor, que ele acabaria prejudicado. Aí o presidente do partido disse o seguinte, eu vou entrar de qualquer maneira, não importa o Collor querendo ou não querendo. E ele resolveu entrar. Pelo Collor, então, não entraria? Pelo Collor não entraria. E aí... Ele entrou, mas nós entramos da seguinte maneira. Contestou também o fato dele ser apresentador, mas como preliminar, colocamos isso. E o tribunal julgou a preliminar. Entendi. Por unanimidade, considerou a preliminar que o partido estava extinto e não entrou no mérito do problema da apresentação. Eduardo Cunha, você alterou a linha temporal desse nosso multiverso, esse nosso universo. Imagina...
o Silvio Santos é eleito, assume, o Brasil hoje seria totalmente diferente. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Olha que doideira. Olha aqui, depois no segundo turno da eleição, o Collor queria botar o Fernando Henrique de vice. Ah, é? É. Ele queria botar o Fernando Henrique de vice. Isso eu também conto no livro. O que acontece? E você não trouxe esse livro pra mim? Vou ter que ir atrás desse livro agora. Tchau, querido. Olha só, política assim, cara. Os caras não dão nada pra gente. Tem que dar alguma coisa, pô. Pô, traz um presente pra... Qual boné? Não, boné é usado já. Traz um livro lido já pra mim. Olha aqui, o que acontece? Por causa de você poder se filiar no partido e ser candidato imediatamente, se o Fernando Henrique se filiasse no partido do Collor e o Itamar renunciasse à candidatura de vice, ele poderia entrar no lugar. Nossa. E começaram uma pressão em cima do Itamar. Pena que o Itamar já não está vivo aí para poder confirmar. E o Itamar estava pressionado e ia renunciar. Queria renunciar. É mesmo? E aí o que aconteceu? Aí o Itamar renunciou 3 vezes durante a campanha, né? Porque ele não queria? Mas esse já era no segundo turno. O Itamar tinha crises e renunciou 3 vezes. Tá aí o nosso querido, que é muito meu amigo, o Hélio Costa, que era deputado por Minas Gerais na época, que o Itamar vai ser ele o vice no meu lugar, porque tinha uma briga que não tinha tamanho. E aí o Itamar... mas isso era no primeiro turno. Mas no segundo turno, o Itamar já não queria renunciar, claro. É claro, né? Tava na frente das campanhas. Aí o Itamar chega assim, começa aquela pressão, o Itamar renunciar. A gente vai no Itamar, eu, junto com o Daniel Temer, Itamar, você vai renunciar por quê, cara? Você não vai ganhar essa eleição, você vai ser vice-presidente da República, vai renunciar pra quê? Ele falou, porque não sei o quê, ninguém vai acreditar que você renunciou a esse troço sem um interesse. Isso é um negócio maluco. Tá vendo? Nós vamos me acusar de corrupto. Exato, vão achar que é em troca de alguma coisa. Aí o Daniel Toninho resolveu o problema. O que ele resolveu? Ele era o presidente do partido, aí ele foi dar uma entrevista para a imprensa dizendo o seguinte: não, se o Itamar renunciar, eu vou me indicar como vice. A executiva é controlada por mim, então eu vou me indicar como vice. Aí o Collor desistiu. Aí não tinha jeito. Aí o Collor desistiu, cara. O Itamar queria desistir, então. Aí o Collor desistiu. Aí o que aconteceu? É que eu digo para você, mudou o destino. Não mudou o destino. O Fernando Henrique não foi presidente da República depois 2 vezes? A presidência da República é destino. Parece que é destino mesmo, né? É destino, não tem Porque aí jeito. entra o Itamar, ele assume com o seu topete maravilhoso, né? Isso. E aí o Fernando Henrique é o ministro da Fazenda, primeiro como chanceler, depois virou ministro da Fazenda quando teve a crise com o Eliseu Rezende, aquela história dele viajar para Nova York, uma denúncia que a empreiteira pagou o hotel, aí o Eliseu pediu demissão, entrou o Fernando Henrique no Ministério da Fazenda. E aí muda tudo. Aí inventaram o Plano Real naquele momento e pronto. E aí tudo é história. Caiu no colo dele. Exato.